nessa aula de joelhos, porque o Freud, embora não seja psicanalista, para a questão do imaginário, ele é um cara fundamental, extremamente corajoso, não foi, hoje é um nome consagrado, mas ele passou por muita dificuldade, preconceito pelos médicos. Ele era um médico. De repente ele começa um criador incrível, começa a criar uma nova prática terapêutica que não tinha a ver com a medicina daquele tempo, era uma medicina totalmente experimental. Tudo era feito em laboratório, os remédios eram concretos, coisas para beber, para você fazer procedimentos como a gente tem hoje na medicina. E ele, como médico, começou a pregar uma terapia que ela não tem concretude. Você, quando fala, você vai bater uma chapa para ver o que é o problema. O Freud não podia fazer isso. Vai bater uma chapa porque eu quero ver o teu id, o teu ego, como é que anda o teu superego. Não tem como. Então ele foi muito criticado. Ele chegou a sofrer uma vez numa palestra que ele deu na Academia de Medicina, chuva de bolinhas de papel. Então ele passou, mas ele mesmo, né, ele até o fim da vida, ele teve uma dificuldade de não reconhecer, essa que foi assim, eu acho que a causa maior do sofrimento dele, que ele queria que fosse reconhecido como ciência. E a psicanálise hoje, psicanalistas, eu conheço vários, falam, eu quero a distância da ciência. A psicanálise funciona se for mesmo distante. Por que a gente criou essa mania de só a ciência que resolve os nossos problemas? Então ele foi genial e ele criou toda uma tradição depois de psicanalistas que abandonaram isso. O Jung, por exemplo, a gente vai ver, estava se lixando para falar que ele não era cientista. A nossa Anísio da Silveira e Lacan, então, não dava a menor bola para os cientistas, né? E ele, então, exatamente, ele acabou criando uma forma de terapia que influenciou também muito a própria prática do psicólogo, que ajudou a consolidar a própria psicologia, tanto que vocês estudam muito Freud lá, né? 4 obrigatórias. Nossa! Então me ajuda se eu falar alguma besteira. Conceitos fundamentais de psicanálise. Teoria psicanalítica. Teoria psicanalítica. Viu? Olha aí. Então, na psicologia é muito forte. E também continuou, a psiquiatria também, que é já é mais assim uma medicina aplicada também, né? Então as três são importantes, mas ele sofreu muito. E isso aqui que eu acho o grande barato dele. O Gilbert Durand, que é o nosso autor principal, ele considera o Freud um pilar, né, na libertação do imaginário, mas ele acha que o Freud trabalha numa perspectiva, uma hermenêutica, né, uma abordagem do imaginário que é limitada, segundo Durand, porque ela se atém muito à questão da sexualidade, da libido, do instinto sexual, que eu acho que também não é o Durand não foi justo. O Freud dá um valor enorme a isso, mas tem outros elementos que aparecem no Freud, né? O instinto não se resume só nisso. Então o Durand, eu até não conheci o Durand, né? Mas eu conheci um discípulo dele que até veio aqui no Brasil há uns 5 anos atrás. Ele entrou em contato com o Ulisse e a gente conseguiu fazer um dia, ele fez uma conferência aqui. E ele, engraçado, é que ele até se vestia como Durand, o cabelo igualzinho. Eu falei, já vi tudo. Aí eu não pude falar com o Durand, mas falei com ele, olha, aqui a gente estuda imaginário. O Freud, eu não considero uma hermenêutica redutora, não. Ele, mas por que, professor? Porque ele inventou uma nova prática de cuidado, no caso do âmbito da psicologia, que você não precisa usar nada de concreto. É só a palavra, oi, querida, tudo bom? É o diálogo, é a abertura para você ouvir coisas que ninguém dava bola, sonho. Quem cuidava de sonho era adivinho, religioso. Eu tive um sonho, o que isso quer dizer? E o Freud, né, vai trabalhar com sonho, vai trabalhar com, por exemplo, hipnose, inspirado no início, inspirado no Charcot e no Breuer, vai fazer a leitura do comportamento das histéricas. Então ele vai fazer toda sorte vai inventar, não sei se você lembra que eu falei do Marx, o Marx inventou um vocabulário dentro da filosofia, no campo da filosofia política. A gente não tinha o termo capitalismo antes do Marx, não tinha o termo socialismo.
o Freud vai tentando fazer a mesma coisa, ele vai inventar conceitos como inconsciente, né? Repressão, recalque, não existia isso. Então, e é interessante como isso entrou mesmo que o pobre, o pessoal fala que o pobre não faz psicanálise, mas de certa forma faz porque quando ele vai ao psicólogo, o psicólogo faz quatro disciplinas de Freud, ele tem o Freud ali na consulta dele também rolando. Mas o fato é que não precisa, porque esses jargões, né, esses conceitos criados pelo Freud, já estão no imaginário popular. Claro que as pessoas falam misturando tudo. Você já deve ter ouvido um bêbado no churrasco falar assim: não, meu irmão, não se preocupa não, isso é coisa do Deus, isso vê com Einstein. Né? Ou então, aquela mulher uma recalcada, aquela fofoqueira, não vive a vida, aquela religiosa lá, Carola, pô, solta os bichos, ela toda reprimida, não se reprima. Já tem vocês não pegaram? Tinha um conjunto que cantava essa música, um tal de Menudo. Não se reprima, eles faziam até uma coreografia. Tá? Hoje já estão todos senhores, né? Mas eu dava aula no ensino médio, a menina vinha com algo de figurinha do Menudo, não sei o que lá. Era o Menudo, e não sei se antes ou depois teve um tal de New Kids on the Block. Pois depois, ela sabe, New Kids eu não peguei, eu peguei Menudo. Menudo você pegou, né? Tá vendo? Então, esses termos estão no cotidiano da gente, a repressão e tal. Vocês me perdoem, eu vou seguir um roteirinho, vou falando, normal, para não perder nada, porque eu posso perder alguma informação que pode ser importante. Então, o Freud é médico, e ele começa a perceber que existem sintomas que aparecem, manifestações de, por exemplo, um quadro de dor, uma doença que tem uma limitação de movimento, assim uma cegueira, que não tem motivo nenhum, e que volta, você fica cego e volta, o que é isso? Então ele começou a se aproximar de médicos e pesquisadores que estavam pesquisando isso, né? E ele começou a imaginar essa questão, né? Quer dizer, nem tudo que a gente sofre tem uma causa material, física e corporal. Tem fenômenos que, por exemplo, talvez, e ele começa a amadurecer isso, venham da própria mente da pessoa, ou do próprio quadro emocional dela. Claro que já se sabia que tinha coisas que afetavam, um susto, um sofrimento afetavam, mas tem outras coisas que não apareciam tão explicitamente. Então ele vai, por exemplo, num período de formação dele, ele vai se aproximar desses dois médicos e pesquisadores daqui, Charcot e Breuer. Isso tudo aparece num filme que eu recomendo a vocês, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, Freud, Além da Alma. Tá? Esse filme é muito bom, acho que é o melhor filme sobre o Freud. Ele vai mostrando exatamente o Freud visitando o Breuer e o Charcot, e o Charcot mostrando o quadro da histeria, como é que passava quando a pessoa melhorava, quando ele fazia um processo de hipnose. Ele hipnotizava a pessoa e de repente ela começava a ver, ou recuperava um movimento que ela não estava fazendo. E aí ele mostrando para o Freud, o que é isso? E eles começam a desenvolver a ideia que isso era um quadro de histeria, quer dizer, a pessoa acaba por uma série de traumas, repressões, você não descarregar, por exemplo, emoções, você não viver paixões. A gente tem que ver, gente, que hoje para a gente hoje parece ridículo, mas naquela época as pessoas não podiam fazer quase nada. Um namoro naquela época devia ser muito sem sal. Era um beijinho, para dar um beijinho levava 2 anos. Um beijinho estrelinha. Aliás, nem podia fazer o outro tipo de beijo mais aprofundado, mas, né? Assim. Então, o que acontece? As pessoas eram muito represadas com a questão da sociedade dele, né? Na Alemanha, ele conviveu também muito na Inglaterra, a sociedade com aquela, chamam de moral vitoriana, que era uma moral que você não podia fazer nada, tudo reprimido, né? E isso estourava, principalmente com as mulheres. Por que com as mulheres? Porque os homens não tinham tanta repressão assim. A repressão era maior nas mulheres, sempre foi, né? Sempre foi assim. Então, o Freud vai se aproximar desses autores, desses médicos, que também estavam se aprofundando nisso,
e vai conhecer a hipnose, que vai ser associada à histeria, né? Uma outra coisa interessante é que o Breuer estava estava atendendo uma paciente e, claro, como todo profissional daquela época, né, está começando, médico, nesse campo dele que ele estava desenvolvendo, e ele percebendo determinadas situações para ele descobrir a causa da histeria, então ele começou a conversar. E um dia ele está conversando com uma personagem que chamava Ana O. E ela estava falando muito. Aí ele falou, mas peraí, Ana, então você não acha... Doutor, deixa eu falar. Dá licença. Aí num outro momento, Ana, não, deixa eu falar. Aí ela falou, deixa ela no final, falou, senhor viu, eu estou me sentindo melhor. Eu queria falar porque parecia que eu estava limpando uma chaminé. Então, o Breuer vai lançar uma ideia que depois o Freud vai seguir para construir o método da psicanálise, que é a ideia da terapia pela fala. E o terapeuta, o psicanalista, é um profissional da escuta. É claro que ele vai, depois com isso, desenvolver uma série de coisas, mas ele vai dar valor à fala do paciente, né? Por que eu dei esse exemplo antes de começar? Porque aqui de cara você vai vendo que o Freud, sem querer, ele não tinha uma bandeira, ele foi rompendo com o pensamento médico cientificista da época, tá? Uma coisa que era totalmente comum, por isso que ele foi vaiado e desprezado na sociedade de medicina. Era um modelo ainda cartesiano, quer dizer, tudo baseado numa metodologia experimental, numa metodologia em que você tem que ter uma comprovação do mal que a pessoa está sentindo através de exames, tá? Então, tudo muito controlado. Uma medicina experimental e laboratorial. E o que desprezava, por exemplo, aspectos apoiados no imaginário, na imaginação, na criação, na invenção livre. Isso, por exemplo, essas repressões da criação, da invenção livre, da imaginação, já vinham na própria escola e na própria família. Porque, como não sei se eu cheguei a citar para vocês, há um discípulo do Descartes, chamado Malebranche, que, assim como Descartes achava que para construir conhecimento e para falar coisas com certeza, a gente não tinha que dar atenção para a imaginação. E ele dizia, a imaginação é a louca da casa. A gente só pode ouvir o nosso lado racional, só o lado da cabeça. Essas coisas ligadas ao emocional, ao sentimental, ao eu acho, aquilo. Então, se você remontar, repara que é lá o Platão, quando a gente falou, mundo das ideias e mundo sensível. Então, o Platão persegue a cultura ocidental, só que cada um utiliza um platonismo de alguma forma. O Descartes, por mais que ele fosse um cientista, um filósofo cientista, ele tinha ainda esse caráter experimental, né? E ainda havia essa pretensão, né, de que o homem, através da razão, dominaria todo o processo e se colocaria, de alguma forma, embora a ciência se contrapusesse à igreja, aqui ela jogava no mesmo caminho, mostrando que o homem, através da razão, é o rei, é o dono da criação. Ele é que vai tocar o barco aqui ele que vai tocar o barco aqui do planeta. Só que o Freud é o responsável, que eles chamam, pela terceira ferida narcísica no homem. A primeira foi qual? A primeira foi na Idade Média, no início da Idade Moderna, quando aqueles físicos e filósofos mostraram que a Terra não é o centro do universo. Ela é apenas um planetinha fajuto, num sistema solar michuruca, e ela que dá volta sobre coisas muito maiores e talvez mais importantes, né? Então, isso foi o primeiro baque. Tanto é que Galileu Galilei foi preso, teve que dizer que não, isso que eu pensei é uma bobagem, ele abjurou. Depois ele foi comprovado com Copérnico, com Newton, e o Giordano Bruno, filósofo também, antes do Galileu, chegou a ser queimado na fogueira porque pregou que a Terra não era o centro do universo. Primeira ferida narcísica. Então, quando há essas feridas narcísicas, que tiram aquele chão da gente, aquelas verdades absolutas, que campeiam, que dominam o imaginário de um tempo, elas levam gente até a morrer, ou ser discriminado ou sofrer.
Depois vem a segunda, com o Darwin. A Terra não é o centro do universo, mas o homem também não é o centro da criação. O homem veio do macaco, pô. Isso é um processo de evolução. Nós somos muitos macacos ainda. E isso aí foi outro balde. E o Darwin também sofreu muito com a segunda vida do narciso. Então, a Terra não é o centro, o homem não é o centro. Aí o Freud vai dizer, o homem não é o centro nem de si mesmo. Eu não sou nem o meu centro. Tem um inconsciente aqui que comanda. A razão é uma titica perto do inconsciente. Tanto que você faz coisas extremamente, você diz, impulsivas, e que você, desculpa, eu não estava em mim naquele momento. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Né? Por quê? Por que isso? Você saiu de você? Não. É que falou mais alto a tua dimensão inconsciente, teu desejo, coisas que a gente às vezes, vou daqui a pouco mostrar, coisas que a gente às vezes fala sem querer e magoa o outro. Mas no fundo a gente queria mesmo. É aquela coisa do sem querer, querendo. Como dizer o psicanalista Chaves. Filósofo Chaves, né? Não é o Chaves da Venezuela não, tá, gente? Que está sendo tão comentado aí por alguém. Bom, então, essa prática terapêutica que dominava, desprezava esses aspectos assim, emocionais, de imaginação, de invenção. A intuição era tratada como algo. A educação, como um todo, era assim. Você não tinha a questão da emoção, os sentidos, as sensações. A dimensão irracional também era considerada algo assim como um contraponto à racionalidade. Não é. O Freud vai mostrar isso. Quando eu defendo nosso lado irracional, não quer dizer que eu seja contra a razão. Eu estou constatando, ela existe. Está dentro da gente. E a gente tem que buscar para entender melhor a gente. Não adianta a gente negar isso. E ele vai lançar mão de todos os recursos possíveis e imagináveis. Para Freud, o irracional não é antirracional. Eles podem ser, dependendo da maneira como a gente viu aqui, podem ser complementares. A psicanálise serve para isso, né? Para mostrar que você pode ter as duas coisas, né? Você pode ter essa via intuitiva, sensorial, a memória livre, a associação livre, deve ser valorizada, porque revela um pouquinho das questões que se passam com a gente, né? E aí eu lembrei muito, quando eu estava preparando essa aula, de uma frase de um filósofo que é genial, contemporâneo do Descartes, mas criticou o Descartes. Eu falei, Descartes, nós temos, é claro que a gente tem uma dimensão que é muito importante, que está se desenvolvendo na filosofia, no nosso tempo, que é a da ciência, da razão, né? Agora, nós temos, então, ele vai dizer, mas Descartes, você está esquecendo uma coisa, nós temos um espírito geométrico. Quando ele chama de espírito geométrico, é esse espírito racional, do cálculo, do projeto, das constatações calcadas em um estudo controlado. A gente tem o espírito geométrico, mas você esqueceu que a gente tem o espírito, deixa eu lembrar qual é o nome que ele usa, o espírito, ai meu Deus, agora me fugiu. Esse outro nome que tem, me desculpa que está me fugindo, é um espírito ligado ao coração, à emoção, aos sentimentos. Ele diz, a gente não pode abandonar uma coisa por outra, né? Então, ele vai ter uma frase que, de certa forma, indica isso e mostra uma frase que, de alguma forma, é uma espécie de dístico para a gente entender o Freud também. Você já deve até ter ouvido essa frase, e é dele. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Já foi até letra de samba. O coração tem razões que a gente até desconhece. Não sei nem quem fez esse samba, mas tinha um samba assim. Então o coração tem razões que a própria razão desconhece. A razão não dá conta, é muito pequena. Freud vai dizer, a razão é a ponta do iceberg. Vai ser o iceberg total. Fala, querido. Não, termina agora. Pode falar, depois eu continuo. Não, que eu estava pensando que, assim, muitas linhas na psicologia acabam surgindo com autores que, de alguma forma,
foram criticando o Freud em alguns pontos, assim. Sim. E um dos que eu mais tenho estudado é o Sartre. E ele tinha muitos pontos de discordância, mas uma coisa que ele concorda, que ele escreveu e tal, em concordância com o Freud, é que a realidade humana é afeto. Que diz justamente dessa questão de como o ser humano vai significando ali as coisas, né? Só que, no caso, o Freud ele falava muito, trazia muita questão do inconsciente nesse momento. O Sartre já ia... O Sartre, ele acredita que, ele critica no Freud, que ele acha que essa ideia do inconsciente pode ser uma desculpa, não pelo Freud, ele respeitava o Freud, mas ele diz, isso pode ser uma maneira da gente justificar uma covardia. Eu queria ter agido, mas talvez alguma coisa inconsciente me segurou. E o Sartre vai dizer, isso, então tem que ter muito cuidado, porque quando você fala inconsciente, pode ser má fé. Eu te dei um soco, pô, desculpa, foi meu inconsciente, mas na verdade é má fé. Eu estava querendo, eu tentei roubar a tua esposa, eu tentei roubar o teu emprego, me desculpa, foi uma falha minha, foi inconsciente. Aí o Sartre, peraí, tem coisa aí que não é inconsciente não, irmão. Né? E detalhe, olha como é que é interessante, e foi muito legal o teu exemplo. Quem fez o roteiro desse filme foi o Sartre. É um filme do John Huston, que é um clássico, né? É um diretor clássico. E o roteiro é todinho feito pelo Sartre. Para você ver como é que ele estudou e conheceu o Freud, né? Para poder. E ele é um existencialista, né? Sinceramente, eu estou em filosofia contemporânea, que é eletiva. Semestre que vem vou até oferecer essa filosofia contemporânea eletiva. Quem quiser, depois divulga aí para mim e tal. A gente vai... Hein? Não abre 30 e poucos de novo, não. Ah, vou abrir. Tá bom, eu vou abrir. Agora eu descobri uma maneira de abrir mais a turma. Eles ficam guardando segredo, né? Eles disseram que é inconsciente, mas é tá. Então, por exemplo, o Freud, então, ele vai, a partir dessa relação com o Breuer e o Charcot, ele vai começar a criar toda uma perspectiva própria. Mas ele percebe que ele precisa se vitaminar, entrar em contato com tudo que possa servir no mundo da cultura. Isso é fantástico, né? Tem um livro de um clássico, biografia dele, não estou me lembrando do autor, Freud, Pensador da Cultura. Porque exatamente você vai ver como é que o Freud, para estabelecer a psicanálise, ele coloca ela dialogando com tudo, com o cinema, com o teatro, com tudo, com a tragédia grega, né? Vale a pena ressaltar que ele bebeu muito na fonte de dois filósofos, tá? Um ele cita mais, o outro ele cita só 2 vezes, mas a gente lendo percebe que ele, ou não citou porque ele já está muito dentro dele, né? Ou então não citou por algum motivo. O Schopenhauer, que ele cita bastante, que é um filósofo que veio do século XIX. Schopenhauer tem um livro chamado O Mundo como Vontade e Representação, e ele vai dizer que o homem e a própria cultura se desenvolvem não só pela racionalidade, mas se desenvolve pela vontade, pelo desejo. Eu estava lendo outro dia um livro, não sei se vocês já leram aqui na pedagogia, do Jacques Rancière, o educador, professor ignorante, né? Isso. Professor ignorante. É lá do Mestre ignorante. O mestre ignorante. Mestre ignorante. Desculpa que eu misturo tanta coisa, tanta leitura. Então, o mestre ignorante, ele mostra o Jacotot, um professor, que vai fazer um trabalho com um grupo de alunos que são holandeses, e ele é francês, ele não sabe holandês, os alunos não sabem francês. E ele quer exatamente alfabetizar a turma, iniciar o ensino com a turma. Então ele vai fazer toda uma técnica de trabalhar no ensino da leitura, conseguindo, através de uma cópia do livro dele em francês e do holandês. E eles ficarem, durante um tempo, eles ensinando o que quer dizer aquele texto em holandês e como é que se fala em francês. E então ele fala, eu sou ignorante, então a gente vai ser professores simultâneos. Um vai ensinar para o outro, né? Então não essa peça do Otelo que eles vão traduzir? Não, é outro texto, é o... Esqueci
esqueci agora. É o Telêmaco. Isso, é o Telêmaco. É o Telêmaco, que é um texto sobre o Telêmaco, filho do Ulisses, né? Isso. Então ele pega esse texto, Telêmaco, e ele, em francês e holandês, eles vão trabalhando. Eu me lembrei muito de uma educadora também, olha que interessante. Outra mestra ignorante, que é uma professora que trabalhava com o Tião Rocha, não sei se eu contei para quem já fez comigo a matéria. E ela se ofereceu como educadora, Ana Maria de Salvador. Se ofereceu para ser educadora e alfabetizar crianças. Ela falou, mas eu queria ficar com um grupo que vai trabalhar com crianças lá de rua mesmo, que estão assim, fugindo da polícia, aquelas crianças que estão vivendo situação de conflito, que ela conhecia. Aí ela foi só uma outra professora com ela. E ela começou, ela saía com um grupo, a outra professora se inscreveu como alfabetizadora, sem dúvida. Aí ela começou a trabalhar com o grupo, vai sair com eles pela rua, ou ia ficar lá com eles de noite, lá numa daquelas praias de Salvador, conversando, ou nos lugares que eles se escondiam para dormir, para não apanhar da polícia. E ela, quando saía, ela via um cara, quer tia uma coca? Aí ela, não, como é que você sabe que é coca? Tanto ouvi eu aqui, ó, C-O-C-A, cola, eu já sei ler aqui, isso aqui eu sei. Aí ela, então mostra, ensina para eles aí, como é que é? Mostra aí, como é que você entende que é Coca-Cola? Aí não sei o que, aí vi um outro negócio escrito. Aí passa em frente à sede do Clube Bahia. Clube Bahia. Isso aqui é o clube do Bahia. Como é que é? Vamos mostrar aí. E ela ia fazendo assim. E os professores, caramba, ela é super interativa. Depois de 2 anos descobriram que era analfabeta. A dona Maria do Salvador era analfabeta. Numa reunião ela falou, eu sou analfabeta, eu não tenho condições de falar o que vocês estão falando aí. O pessoal ficou... Ela é uma das que eu alfabetizava. Aquela primeira fase de aproximação com ele. Depois as outras professoras pegavam uma segunda fase. Exemplos mais adiantados era da dona Maria de Salvador. Uma alfabetizadora analfabeta. Mas como ela ensinar? Porque existe um método de alfabetização que você alfabetiza pelas palavras. Não é você ir para o quadro, I, O. Ela aproveitou que ela tinha muito convívio com ele, era aposentada, então ela ficava rodando com as crianças o dia inteiro. Almoçava, vamos comer no tal lugar, arrumei uma pessoa que vai dar comida para a gente. Então, aparece uma coisa na televisão, aqui ó, está escrito o nome do ator, ó. Se alguém está conseguindo ler, ela nunca mostrava que não sabia ler. Mas eu não vou falar nada, vamos ver quem sabe. Tem que ter aquela malandragem baiana, né? Vai lá, bicho. Faz isso aí. Mas eu nem sei porque eu estou falando isso. Tem a ver com você? Agora eu viajei na maionese. Mas sabe por quê, velho? Você está falando do Jacotô e do método. Sim, mas o Jacotô foi por... Não, mas o Jacotô do holandês. Marcelo estava falando dos 2 filósofos que Freud bebeu na fonte. Schopenhauer e você não falou o segundo. E o Sartre. E o aí Nietzsche. entrou ali. E o Nietzsche. E o Schopenhauer. Eu estava no Schopenhauer, né? Aí você entrou no Rancière. Como é que eu passei? Eu acho que é isso. Porque você, quando tem vontade, né, você aprende mais fácil. Você, quando tem vontade, vontade e desejo para ele era a mesma coisa. Você constrói a coisa. Você toma uma iniciativa, você é movido. O Rubem Alves também acha isso. O Rubem Alves acha que a inteligência, o papel do professor é provocar no aluno a vontade de conhecer aquilo. Se eu conseguir isso, pronto. Sozinho ele aprende. Porque ele tem o desejo de aprender. Você já deve ter vivido uma situação dessa. Não tinha ninguém para ensinar vocês queriam aprender uma coisa. Hoje então, com a internet, aí você vai buscar, aprende um pouquinho, depois aprende mais um pouquinho, vai juntando, depois pergunta a alguém, daqui a pouco você já está dominando um pouquinho aquele assunto, né? Então ele vai dizer, o que moveu a cultura foi a vontade, não foi a inteligência. A inteligência, para o Schopenhauer e para o Nietzsche, e para o Rubem Alves também, ela é um movimento a que se dá a partir do desejo. Eu uso a inteligência para tentar atingir a minha demanda de desejo. Tá? É essa que é a questão que se coloca, né? Exatamente, agora que eu lembrei. E o Rancière cita isso no livro. A inteligência atende à demanda de desejo. E aí, mestre, aí lembrando um pouco, se eu for do mestre ignorante, é uma relação que quem tem uma ruptura
dessa relação quando tentam transformar o que ele fez em método. Que aí você já tira aquela característica da vontade de aprender e você datiza tudo. Num outro contexto já não funciona. Não funciona. Aí já é falho. No próprio livro fala que funcionou a experiência porque ambos não sabiam. E essa troca foi gerando esse campo de construção. E aí a crítica do livro é quando você quer transformar algo, não é do espontâneo, mas é dessa relação desejo em um método, você quebra essa relação e você sistematiza. Eu acho que é muito mais... Você me lembrou agora, por exemplo, esse caso da Dona Maria de Salvador. Acho que é só ela que conseguiu isso, porque se alguém for fazer, vamos para a rua. Vamos ver se a gente acha uma Coca-Cola. Não, se você programar, não consegue. Sim. Isso tem que ser, porque o desejo não é programado. O desejo vem. E aí a gente tem que aproveitar ele. Então você pode preparar professores para estarem atentos. Ó. Se que aparecer de interesse deles, eu vou... Mas essa relação que o senhor trouxe aí da Maria de Salvador, eu acho muito legal esse exemplo, porque às vezes a gente, até como pedagogos ou outros educadores, às vezes a gente se engana e se perde quando você fica tudo ultra instrumentalizado e não tem espaço para abertura, porque aí você morre você e você só vira só um elemento técnico. Tô vendo aqui, mas poxa, como aí, vamos... Por isso que a gente fala como escutas sensíveis, até na área da educação, e pegando um pouco do Freud aqui, pensando aqui, por isso que a escuta sensível na área da educação, acho que é um dos pontos mais importantes. A escuta, a observação, é muito mais importante às vezes do que você saber determinadas fórmulas. Ajuda, pra caramba. Mas acho que todo esse outro contexto compõe essa estrutura de observação. E, por exemplo, você tinha perguntado, querida, tem métodos de alfabetização que se alfabetiza por frases inteiras. Lá na Escola da Ponte é assim. Você entra na sala, tem várias frases. Todas elas têm a ver com o dia a dia. O resultado do jogo do Benfica, o que aconteceu ontem na cidade. Lá é o Porto, né? Então lá a maioria se torcem pelo Porto. Aí o resultado do Porto, e alguém comenta, o gol do jogador tal. Ele, gol é assim, né? Gol do não sei quem. Olha, se escreve o nome do jogador assim. E eles vão todo dia. O professor trabalhando, discutindo com eles o processo de alfabetização a partir de frases inteiras do cotidiano da cidade que interessam para eles, porque a garotada gosta de futebol, ou então está passando um filme, ou uma série para atender meninas e meninos. Mas hoje em dia meninas também gostam de futebol. Mas, por exemplo, aí fala, chutar uma série que está passando agora, a sequência do Senhor dos Anéis, né? Está passando, estou assistindo, mas nem sei o nome. Anéis do Poder. Anéis do Poder. Tem uma paralela também, uma outra... Dragão lá. O dragão também, né? Então eles estão fazendo... Então, de repente, com a criançada, de repente, você pode alfabetizar com frases, constando o nome dos personagens. Então, se for pegar uns animes, então, dependendo de que geração a gente está falando, você vai pegar outras metodologias, pega outras metalinguagens. Um anime, por exemplo, porque tem coisas que já são, digamos assim, mestre, não é datadas, mas tem umas relações muito mais dinâmicas. Por exemplo, pelos próprios jogos. Quer ver um exemplo? Eu me lembro na época da Lan House, a maioria dos jogos em inglês, né? Eu via a garotada lá aprendendo inglês. E é muito maneiro. Isso acho que é uma das relações que existiu na época do 2000, 2010, a relação da Lan House e as crianças, independente de que espaço social a gente está falando, essa relação de aprendizagem mútua. Porque se fosse em espaço mais deflagrado, quando tinha a Lan House, tinha que perguntar, que saber tudo. Você ia lá jogar, não ia saber as palavras em inglês, sabia essa relação, e aí como a criança aprende com a outra. E aí, essa relação de troca, essa relação dessa aprendizagem, é porque agora fugiu o nome, tem um neurocientista indiano que ele traz um debate, eu vou até pesquisar para vocês na próxima, que ele debate muito nesse ponto e como as crianças aprendem. Então o que ele fazia? Ele levou um computador para uma comunidade e deixou lá. Quando voltou, as crianças já sabiam mexer no computador, já sabiam as questões voltadas para a biologia, elas só não conseguiam desenvolver a fórmula. E ele tomou assim, deixou lá, daqui a 3 meses eu volto. Aí ele voltou, o que vocês fizeram com o que eu deixei aqui? O cara ficou surpreso.
E essa relação também do ato de aprender, de buscar as informações, e é muito curioso, quando a gente está falando de crianças, isso aí também gerar oportunidades também. E aí o menino que descobriu o vento, nossa, não precisa nem falar mais nada, né? Porque o poder também desse acesso, e você está na comunidade, você gerou essa, pô, vamos fazer aqui. O pai, não, isso aí, pô, tu vai quebrar minha bicicleta. Não, negativo. E aí, poxa, você tem toda uma dinâmica então da educação, tem toda essa dinâmica também de procurar também. Aí, mas são outras aberturas que a gente vai tendo assim. Mas esses exemplos são ótimos, inclusive esse do idioma, como é que você aprende muito mais fácil assim. Sim, depende do interesse. Um exemplo, você falou Dependendo do do idioma, interesse. a minha filha estava levando ela para casa esses dias, ela, mãe, eu estou aprendendo italiano. Eu falei, oi? Ela disse, não, porque eu gosto, a banda que ela gosta é aquela, eu esqueci o nome, vocês sabem. Eu não sei não, filho. Gente, meu Deus, foi num Rock in Rio aí, ó. Faça Gente, no esqueci o nome. Maneskin, isso. O que é isso? É uma banda super legal, é uma banda nova aí, e os caras são italianos. Sabe aquela velhinha? Não, cara. Eu sei que... do TikTok, isso aí? Banda TikTokers? Não, sou o Death Metal. Enfim, aí tem essa banda, e aí eles cantam umas Sério, músicas italianas, e ela falou assim, mãe, eu resolvi que eu vou aprender italiano para entender as músicas do Maneskin. Falei, legal. E aí tem um aplicativo, e aí ela mostrou, eu tô vendo que por esse aplicativo, ele é de graça. E eu dirigindo, e a criança mostrando pra mim. Você entra aqui, não sei o que quer ver, e aí começou a botar umas frases. E aí o aplicativo falava a frase e ela repetia. Já até sei qual é. E aí, é a Duolingo, né? É Duolingo, E aí ela falou assim, eu tô aprendendo aqui. Eu falei, gente. Aí, ó. É isso. Você falou de anime, inclusive a grande maioria do pessoal que vai aprender japonês aprende por conta dos animes. Eu Lá fiz no assim. LAC também todo mundo. Eu faço LAC Os japonês. animes é aquele com conjunto que tem os rapazes? Não, anime é. Não, isso é anime. Não, isso aí que eu só falando é BTS. Mas que aprende agora. Não tem os japoneses que cantam cabelo amarelo. Não, isso aí é coreano. Olha o preconceito, é tudo japonês. Bom, vamos voltar. Na verdade, a gente não fugiu do Freud. Não fugimos não. Falando no Freud aí. Falando do desejo. Por isso que ele é importante em psicologia da educação, né? Que é a questão do desejo. Bom, então ele, como eu tinha falado, ele vai beber na fonte desses filósofos, né? E vai se reforçar, mas vai também buscar na divagação dos poetas, nas obras de arte, nas alucinações, relatos de alucinações, delírios, né? Então ele vai se debruçar por tudo que é manifestação criativa que vem através de fenômenos e experiências que são discriminadas, que eram assim desprezadas pelos terapeutas, né? Por exemplo, as experiências com alucinógenos. Ele não só vai frequentar com pacientes que utilizavam o haxixe, como ele também vai ficar um tempo utilizando o haxixe. Tem 2 filósofos que usaram o haxixe e escreveram sobre como eles sentiram aquela experiência, que pediram para amigos relatar coisas que ele não se lembrava que ele falou. É o Freud e o Walter Benjamin. Eles dois tiveram, o Walter Benjamin escreve um livro sobre, chama-se Haxixe, exatamente, e ele vai relatando tudo que ele sentiu, né? Então, você vê que numa sociedade que já naquele tempo era preconceituosa, imagina, né? Você vê hoje, há uma crítica, até quando você usa derivados da maconha para remédio, é o caso daquele canabidiol, né? Acabou de ser suspenso. E acabou de ser suspenso, tá? Acabou sendo suspenso e tem gente que já estava usando e está tendo melhoras. Eu mesma. Hein? Você chegou de... Olha. Eu importei direitinho pela Anvisa. Tá vendo? Eu não sabia que vendia aqui. E a Anvisa permite. Permitia, né? Agora... Eu consegui licença por 2 anos. A Anvisa permite o controle de medicina. Mas eu não sei se a gente pode... Eu acho que só para ter 2 casos, né? Clínicos. Pois os outros... Esse conselho de medicina nossa é podre, né? Está em conflito, né? Pois é. Esse conselho de medicina nossa é podre. Eles teve a época que ele aprovou a cloroquina, né? Pois é. Pelo amor de Deus. É para proteger a sociedade dos médicos dando porrada, mas faz o contrário. Exatamente. Bom, então,
essas experiências com a luz. Porque o Freud fala com essa experiência do alucinógeno, eu posso ter acesso também a imagens, coisas que você, porque ele estava querendo trabalhar, ainda não estava consolidado o método psicanalítico que ele estava começando a construir. Então, para ele, tudo que deixasse a pessoa fora do seu centro racional era importante, né? Por exemplo, as artes também, que ele não só influenciou, como foi influenciado pelas artes, né? O impressionismo, o expressionismo, ele recebeu a influência desse movimento, que abandonava a ideia de você representar um ser humano como se fosse uma foto, e representava um ser humano, uma paisagem através de pontilhismo, ou através de manchas. E ele também, ao mesmo tempo, foi influenciado por essas duas correntes, como ele influenciou também o surrealismo e o dadaísmo. Todo mundo aqui já viu aquela pintura do Salvador Dalí, que é um relógio derretendo. Né? Aquilo ali é uma típica cena de sonho. Na realidade, você não vê aquilo. Mas, aliás, as pinturas do Dalí são todas voltadas para essa dimensão do sonho. Tinha um cineasta também que trabalhou muito a dimensão do inconsciente, que é o Luiz Buñuel, é um espanhol, também muito amigo do Dalí, também trabalhou muito isso. Quer dizer, o Freud foi libertador também até no campo da estética, porque as pessoas se sentiram se estimuladas pela psicanálise a trabalhar essa dimensão do sonho, do inconsciente, da mistura de coisas que não podem, a cabeça de um bicho com o corpo de outro, começaram a fazer experimentos, né? O Freud também vai estudar, né? Em algum momento da vida dele, também nesse momento de constituição da psicanálise, do método, ele vai ler o Sade, e ele vai ler também o Mazoc, o Marquês de Sade, e ele vai ler com aquele olhar, já tinha algumas pessoas olhando, que o Sade era um personagem execrável. A gente usa até uma expressão, sádico, né? Uma pessoa que tem prazer em fazer o outro sofrer, né? Mas o Freud vai perceber que o Sade, ele não vai ler o Sade no sentido de, quero ver quanto eu vou sair engrandecido dessa obra. Ele vai ler exatamente para ver as fantasias que a pessoa tem, que são baseadas no sofrimento do outro. Como ele vai ver o contraponto de um barão chamado, riquíssimo alemão chamado barão Sacher-Masoch, Leopold Sacher-Masoch, que vai escrever que as experiências de prazer que ele tinha ao ser dominado por uma dominatrix. Uma mulher com chicote, com um sapato de salto, ela batia nele, ele vai relatar ela com o casaco de pele, tem a Vênus platinada, tem os textos assim, e o Freud vai ler aqueles trabalhos todos e incorporar esses elementos para ficar atento ao que vai aparecer nas falas das pessoas. O Jung fala uma vez para a Nise, né? A Nise da Silveira, a gente vai ver, ela está tendo muita dificuldade para entender alguma coisa, alguma forma de comunicação com aqueles esquizofrênicos. E ela chega para o Jung, ela começa a mandar os desenhos e pinturas que eles fazem, né? Que ela está exatamente mandando lá para o Jung, e o Jung convida ela, vem aqui na Suíça que eu queria conversar com você. E ela vai lá e faz um curso, um período com ele, e aí ela fala, mas doutor Jung, eu até hoje não consigo entender essa dinâmica do pensamento deles. A minha maior dificuldade é entender um esquizofrênico, de alguma forma, ainda que fosse pouco. Ele falou, vou te dar um conselho, compra tudo de mitologia que você achar. Vai ler, você só vai encontrar alguma coisa em mitologia, tá? E aí ela vai e ela percebe que muita coisa que aparece ali naquela expressão do inconsciente deles, através das obras artísticas, são assim figuras que pertencem não à vida dele, mas ao imaginário geral das pessoas. Figuras que aparecem em todo mundo quando faz um desenho, mesmo os normais ou esses ditos não normais. Fala, querido. Luiz estava pensando aqui também, o Freud ele sempre teve uma certa dificuldade ali para tratar a questão da psicose, né? Sim. E justamente um ponto que não chegou a ser a ruptura porque o Félix ainda
ainda é psicanalítico, ao modo psicanalítico, mas que tinha ali uma divergência entre eles era justamente no tratamento das psicoses, que a questão da associação livre, né, que era o método que o Freud já tinha desenvolvido e tal, nesse momento, ele não funcionava bem com psicóticos porque eles não conseguiam associar livremente. E aí, muitas vezes, esse canal, essa via da expressão, ela não era simplesmente falada, né? Era uma especificidade outra. Às vezes, um olhar, é uma questão muita gente conversa entre afetos do analista com o paciente. E isso era um ponto muito divergente entre os dois na época, porque o Freud, ele valorizava a questão do afeto, mas ele entendia que... Aí, na verdade, é meio confuso isso, tem essas discussões sobre, mas o Freud, ele achava que o analista tinha que distanciar os afetos dele para poder ficar ali no contato com o paciente, como se ele fosse... Tem umas metáforas, mas, por exemplo, o espelho reflete ali os afetos do paciente. Já o Félix não, ele entendia que tinha ali uma importância clínica mesmo nos afetos do analista. Esse que ela citou é um psicanalista também discípulo do Freud, chamado Ferenc. Eu acho que isso veio muito do Ferenc porque ele era um médico de família. É possível que sim. Ele tinha que dar soluções para as famílias. O que eu faço? Naquele cotidiano, né? Exato. Então ele tinha que ter esse afeto com as pessoas que eram, na verdade, um médico de família. Nesses casos, pode indicar ao Ferenc esse tipo: eu tenho que dar solução a essas situações. Eu não posso falar, olha, eu vou pensar, não. O pessoal vou ficar numa análise mais longa, né? Que para algumas pessoas médico de família não dava. É verdade. Bem colocado. E agora, o interessante, esse aprofundamento que ele faz, né, que se afasta um pouquinho do Freud, mas, por exemplo, o Freud utiliza a técnica, por exemplo, de perceber xistes. Sim. Você erra o nome de uma pessoa 2 vezes, ou você fala o nome de outra que não tem nada a ver. Então ele ficava atento, não só ao relato, mas o teu comportamento, alguns dados. Não sei se você viu o debate domingo. Muita gente analisou, está achando legal isso, está analisando não só as falas, mas olha, ele ficava com a mão assim, o outro ficou com a mão para trás. Aí naquele momento você vê, eles estão fazendo essa análise, isso na psicanálise já aparecia isso, né? E você no cotidiano percebe uma pessoa, quando chega a outra, ela começa a gaguejar, essa pessoa incomoda essa outra aqui. Coisas simples que a gente não é treinado para fazer, mas o Freud, quando está construindo esse processo psicanalítico, ele vai colocar. Eu queria deixar claro, em um momento eu queria que você fale, o Helber como é que é, fake psicanalista, eu não sou psicanalista não, tá? Eu estou querendo mostrar a vocês só como ele inseriu aspectos que não tem nada a ver com racionalidade, com aquele imaginário racionalista, positivo. Ele está propondo uma terapia que não tem nada, vai fazer um exame, vai lá medir, faz um mapa, não tem nada disso. É ali, não vamos ver, e funciona. Olha que interessante. Isso que depois incomodou os médicos. Na verdade, o Freud ele ainda é tão desafiador e inovador que muita gente critica pontos assim, específicos dele, como por exemplo a questão da sexualidade, e principalmente a sexualidade infantil, né? E aí vem um pouco de como é que o pessoal também leva muito para um lado específico a questão da sexualidade, né? Porque a sexualidade diz muito em termos de satisfação, né? De desejo. O pessoal acha que falar em sexualidade infantil é absurdo, criança fazer sexo. Aí vem essas discussões e muito atuais também, questão às vezes de ideologia de gênero, de educação sexual nas escolas, e essas polêmicas. Aí volta essa assim, demonização, né, do Freud, das ideias dele sobre a infância. É verdade. Bom, então o Freud revelou, começou a desenvolver esse método para revelar o que estava abaixo da superfície severa, moralista e pseudo-polida da sociedade burguesa da época. Atingiu em cheio os falsos valores, porque você ali no consultório percebia como aquela pessoa que estava sofrendo, ela estava sofrendo por causa de palavras, por causa de práticas que ela não podia exercer, por causa de sonhos que ela não podia realizar. E ele vai percebendo essa camisa de força social que é dada pelo quê? Naquele aparelho psíquico, eu nem me detive aqui, né? Mas aqui vocês já estudaram isso talvez em psicologia,
a questão do id, né? Do ego e do superego. Então esse aparelho psíquico, também você não acha isso em lugar nenhum. Cadê o id, cadê o ego e o superego? Mas o id é essa fonte de energia vital e poderosa de desejo que está dentro de você. Os mais variados, apontando para todos os lados possíveis e imaginar. Mas vem até a cultura, tem a família, tem o bairro, tem a tua casa, tem todo um conjunto o imaginário social que passa para a tua casa do que é certo, o que é errado fazer. Isso é pecado, isso é pecado, é imoral ou igual. Tinha uma música, tudo que eu gosto de fazer é imoral, como é que é? É pecado, imoral ou engorda, né? Então, é o superego ali em cima, e o superego vem aquele imaginário social, o ego faz essa transposição para você, e você mesmo policia isso. É como se você estivesse dormindo com o inimigo. Como assim, Helder? Você é o teu próprio inimigo. Você tem dentro de você um policial tomando conta, e você só consegue driblar esse policial como? Que a tua repressão é no sono, uma delas é no sono, quando você sonha, porque aí o policial cochila também, e você manda cifradamente uma garrafa de náufrago para que alguém veja o teu sofrimento, ou você mesmo vê. Aí o Freud vai dizer, mas você precisa de alguém, você tem que transferir esse problema para o outro, para ele poder analisar o sonho. Eu não posso analisar meu sonho, porque aí o vigia já está acordado, opa, eu discordo, aí não sei o que lá. Então, está dando para entender? Eu estou escolhendo tudo. Então, isso tudo para você ver como tudo aqui é uma imaginação potente dele, que não está presa a um método. Por isso que ele feriu muito essa prepotência dos médicos, que sempre existiu e ainda existe, a gente acabou de falar, né? Porque ele atingiu os falsos valores, procurou revelar o irracional em meio às resistências, principalmente pelo simbólico. Ele vai dizer, olha que interessante, ele vai usar as categorias do simbólico que são veiculadas para você, pequenas frases, pequenas falas, um olhar da mãe, o sinal, aquilo tudo, você vai incorporando uma série de situações que vão te tolhendo, né? E a escola também é muito importante nisso. A escola também funciona como um elemento repressor, porque você entra na escola, aquela coisa que a gente já várias vezes falou, a tua história de vida na escola foi, no primeiro dia da escola, você já começou a perceber que ali era um espaço que não tinha nada a ver com a tua vida lá fora. Uniforme, a fila, a cantar um hino, subir para a sala, você senta na cadeira que a professora te indicar. Então ali, você também no âmbito educacional, tem também um esquema repressor, tá? O superego não vem só pela tua família, vem por toda essa conjuntura de fatores que te rodeiam, tá? Então, o sonho vai ter um papel fundamental, a literatura também, e o Freud vai explorar muito isso. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ele estabelece gente, por favor, fala um pouquinho mais baixo, tira a concentração. O superego está aqui. Argumento, ele estabelece um contraponto entre o argumento lógico racional e o delírio, as fantasias, o sonho e o irracional. Ele dá um estatuto para isso, coisa que ninguém dava antes, e até hoje a gente, por exemplo, ainda usa uma expressão que recalca o outro. E viajou, tá? Você viajou na maionese, e você está imaginando coisas, qual é o problema? Né? Que a gente não pode imaginar, pensar em coisas diferentes. Os estudos de Freud demonstraram que os terapeutas deveriam estar preparados para identificar as mensagens que afloram do fundo do inconsciente, do psiquismo recalcado pelo consciente. Muitos sintomas nos pacientes
Freud associará a esse corpo reprimido da era vitoriana, como eu tinha comentado para vocês. Né? Essas imagens que vão ser produzidas, você pode capturar essa imagem numa fala através de um xiste, aliás, uma piada que você conta e essa piada você percebe, não tinha nada a ver isso aqui, por que ele falou isso? Ou então, como a gente citou ainda há pouco, o gaguejar, ou você falar uma palavra que não tem o menor sentido ali, ou falar o nome de uma pessoa que não está na tua história ali naquele momento, então o psicanalista vai ficar atento para essas imagens. Coisas que eram tratadas, mas isso é uma besteira que a pessoa falou. Não, o Freud vai falar, não, isso não é uma besteira. Isso vai me ajudar a construir esse lado dela que está exatamente vedado, tanto para ela quanto para mim. Mas eu, como estou de fora, eu tenho mais facilidade para tentar entender o que está presente ali. Tá? Então, outra coisa que aparece também é que a gente tinha citado antes, aparece muitas vezes uma vontade não consciente. Né? A pessoa relata uma coisa que ela fez e eu não queria, doutor, mas eu fiz. Já foi a segunda vez que eu fiz aquilo. Volta aquela questão que a gente citou há pouco, né? Essa vontade não consciente é o sem querer, querendo. Né? E ele, então, aqui eu já citei para vocês, ele se interessa pela histeria, está ali, com Charcot. Freud, então, tentou formular a sua teoria utilizando jargões científicos, mas esbarrou no cientificismo. Aqui, quando ele entra com id, ego e superego, ele ainda estava tentando, né, ser respeitado, ser assumido pela elite médica, mas não adiantou nada, porque eles disseram onde é que está o id, onde é que está o ego, onde é que está o superego. Era uma medicina muito ligada à anatomia, né, ao físico, ao corpo. Na fase pré-psicanalítica, é porque o Freud tem algumas fases, né, de pensamento, para poder entender como é que todo esse sistema funciona. Mas na fase pré-psicanalítica tinha até alguns textos que falavam muito de coisa neural, de estrutura e tal, para poder afirmar essa questão de ser aceito. Né? Essa fase dele é que menos interessa para o imaginário, porque ele não criou conceitos, ele ficou muito preso ainda a essa questão de estar seguindo aí no roteiro, né, da medicina tradicional. Bom, então vamos falar um pouquinho do sonho, né? Ele, na verdade, agora eu vou comentar com vocês como ele tentou vencer essas formas de repressão, e que categorias ele cria, e que práticas, que condutas ele sugere, né? Por exemplo, a questão do sonho, ele vai tentar verificar como o sonho dá sinais dessa resistência e dessa repressão que a pessoa exerce sobre si mesma. Né? Mas aqui, antes de falar mais alguma coisa, você repara o seguinte: o sonho, o Freud foi o primeiro autor a dar uma importância, dar um estatuto de acadêmico, não científico, acadêmico para o sonho, que era visto como uma coisa ligada à religião, né? A uma revelação, a previsão do futuro. Isso tudo era desprezado pela ciência. Né? Então ele escreve um livro sobre isso, em 1899, chamado A Interpretação dos Sonhos. E ele tem uma série de reflexões mostrando que, por exemplo, o sonho, na verdade, revela processos do inconsciente, como eu tinha citado para vocês. A psicanálise pode utilizar o sonho como um método de acesso ao inconsciente. Vou dar um exemplo para vocês, que ele está num dos livros que eu consultei. Por exemplo, você pode, através de associações livres, né, a própria pessoa, junto com você, comentando, o paciente e o terapeuta comentando o sonho, você percebendo o que ela diz daquilo e que elementos aparecem. Então eles citam, para citar uma situação que você pode trabalhar aquilo, a gente mesmo pessoalmente se colocando na questão, porque se trata de um filme. Por exemplo, tem um filme chamado Cidadão Kane, que é dirigido e estrelado por um grande ator e diretor, Orson Welles. Então, ele é a história de um grande magnata e mostra toda a vida dele, né? Tudo, como ele ganhou dinheiro, trapaceou, foi trapaceado, casou um montão de vezes, teve uma porção de filhos. E agora ele aparece no início do filme, se não me engano, ele morrendo no leito de morte, cercado pelos familiares.
Aí o pessoal, pai, para que vai ficar herança? E não sei o que lá, aquele papo furado, todo mundo ali interesse para o velho morrer. Aí falou alguma coisa, pai, Rosewood. Ninguém entendeu. O que é isso? É uma nome da pessoa? Fala de novo, pai. Rosewood. Aí fala mais de outra vez e morre. Então o filme todo você fica sem entender, mas aí vai mostrando, né, as passagens da vida dele, e em um determinado momento se revela. Rosebud era o nome da marca do trenózinho que ele tinha de brinquedo, e que a mãe puxava ele, brincava com ele. E o Rosebud, o Freud diria, condensa toda uma série de experiências que ele teve e que ele não está podendo relatar, mas dá uma pista. É o Rosebud. Vai pelo Rosebud e o filme faz isso. Vai tentando contar a história dele até fechar com o Rosebud. Então, na análise é isso. Reparem, o tempo todo eu vou dizer para vocês como ele é rico em imaginar situações que podem ajudar nesse processo terapêutico. O Freud é quase que um detetive. E ele vai buscando pistas, mas não são pistas do sangue, não tem nada da concretude do Sherlock Holmes. Ele tem que trabalhar com as imagens, com os símbolos emitidos pela pessoa que estão, na verdade, embutidos numa fala. E ele vai ter que fazer toda essa transcrição. Aí ele vai dizer, ele tem que se preparar para entender a condensação, quer dizer, tem uma coisa ali que condensa tudo. Os deslocamentos que, às vezes a pessoa fala, sai de uma ponta e vai aparecer em outro lugar. Você já teve sonho assim? Eu estava aqui hoje, depois fui parar com a minha avó, lá na escola, na infância e tal. Por Freud são deslocamentos. E o teu analista pode ajudar, porque ele está fora. E ele vai ver, depois de tantas vezes que você vai relatar, ele vai, isso apareceu de novo. Então, quer dizer, foi muito perseguido, mas isso tem também uma lógica. Mas não é a lógica formal. A é A, B é B, 1 é 1, 2 é 2, ou isso ou aquilo. Não é uma lógica identitária. É uma lógica que só cabe no imaginário. Lógica do sentido. Porque a lógica comum, e a que a gente aprende na escola, é certo, errado. A é A, B é B, 1 é 1, 2 é 2. É sempre assim. Agora, na lógica do sentido, não. Espera aí. Que contexto que está? Então aqui pode ser isso. Num outro contexto é outro. O imaginário trabalha com a lógica do sentido. O sentido que a gente dá para aquela imagem ou para aquela figura. Tá? Então, o sonho para o Freud vai ser analisado de uma melhor maneira se ele for se der através da fala para uma outra pessoa, e não a análise feita pessoalmente. Bom, ele vai também, na própria processo, estou fazendo as coisas bem resumidas, né? Mas ele vai investigar também os erros na fala, não só no sonho, agora na análise comum do dia a dia, na própria escrita da pessoa, que a pessoa sempre erra aquela mesma palavra, né? Ou ela recorre sempre a alguma coisa, não só que ela está contando, mas que ela está escrevendo. Os esquecimentos. Por que você esquece algumas coisas? Por que você sempre esquece o nome daquela pessoa? Você sempre lembra muito, né? Já vi casais brigando, uma vez um casal de amigos, quase saindo tapa no tomando chope, porque ela tinha razão. Ele falou que 3 vezes, falou, não, eu e a Carla, sei que lá, a esposa dele, eu não sabia nada do que tinha feito com a Carla. Aí daqui a pouco, não é a Carla para ela, é para ela, para a esposa, que ela ficou, ela começou. Na terceira, ela derrubou o copo de chope. Depois a gente vai conversar na casa, né? Nossa, que te pariu. Eu, tchau, beijo, não é nada contigo não. Por nada, desculpa, eu estava pensei que eu ia apanhar aqui. Então, o que é isso, né? O que ele está falando tanto nessa Carla? Né? Então, isso não foi nenhuma análise, era uma mesa de bar, né? Então ele nem se reprimiu ali. Né? Aliás, mesa de bar é um lugar que dá para... Pode ser culpa do LS Jack, né? Só tem essa música, né? Tem música de quê? É música, O Carla. O Carla, é O Carla. De um grupo de uma música. Eu vou mandar esse disco para essa minha amiga. Eles já fizeram as pazes, não vou mandar não. Não vou ser repassado. Já sabe foi um crime passional. Só para lembrar. Só para contrariar.
erros, esquecimentos, ações abruptas, né? Atabalhoadas, né? Inclusive, uma coisa na análise, né? Mas no cotidiano você vê isso também. Depois que comecei a ler essas coisas, eu fiquei falando, algumas atitudes das pessoas tratam você como nada. Parece que não tem ninguém ali. Aí agora mesmo eu estava vendo, eu fui pegar o metrô e eu não estava saindo troco, né? Então estava numa fila. Aí o guarda do metrô foi ver um cara, atender um cara. Quando ele voltou, ele não só saiu assim, dando bordoada em todo mundo, inclusive em mim, quando chegou na minha vez, não sei o que lá, eu falei, pô, meu irmão, tu me empurra ainda, me fala com bafo na minha cara, o que é isso? Eu não fiz nada pra você, eu sou um ladrão? Aí eu falei, respeito o idoso, porque senão ele mesmo era mesmo. A vantagem de você estar nos 63 anos é que respeito o idoso, pô. Aí, diz que 100, já bota logo diz que 100 aí, logo. Mas eu fiquei com sair daí pensando, pô, será que o cara não percebeu? Eu estava na fila lá atrás, e os outros também, eles estavam empurrando todo mundo e ainda falando alto na minha cara. Eu espero que ele não está com Covid. Porque eu não posso, só falta essa, eu mato ele. Leva uma arma. Se você souber que alguém matou um guarda do metrô, não foi ato falho, não. Foi premeditado. Isso foi consciente. Foi consciente. Tá? A brincadeira, Freud vai dizer, a brincadeira é reveladora. Dependendo da brincadeira, foi mal, hein? Às vezes a pessoa pensa aquilo mesmo, né? E não está com coragem de dizer, né? Bom, essa era toda uma espécie assim de geral que eu quis dar para você, só para levantar essa ideia. Então você veja como o Freud contribuiu imensamente com esse método que ele criou, não só para terapia, para cura, tem toda uma legião de seguidores dele, né? Citaria para vocês, ela colocou, e o Michel também, o Félix, você tem o Adler, cada um, interessante isso, o Freud tinha esse problema, o Freud, quem não seguia, ele era meio autoritário, ele não queria que os discípulos mudassem muito, então ele criou, ele por um lado foi negativo, porque acabou rompendo com quase todo mundo, mas por outro lado ele criou várias lideranças. Então vai o Jung por um lado. O próprio Jung ele rompeu, né? Ele viu o Jung ele como o seu discípulo e tal, fofoca já desse canal. O seu discípulo e tal. E daí quando ele foi desviando um pouquinho, pronto. Não, se isso não é psicanálise. Exatamente. Acabaram até brigando, né? O Jung, o Félix, o Adler, o Melanie Klein, né? Depois tem os que não conheceram ele, mas que vieram, tem o Winnicott, e o que mais apaixonado por ele, né? Que é o Lacan. Né? O Lacan é genial, mas não conheceu, não é tão velho assim, não conheceu o Freud, não era tão velho assim. Mas ele fala, é preciso a gente recolocar o Freud. E aí ele faz uma leitura já com categorias contemporâneas, da linguística, do imaginário. O Lacan tem vários textos sobre... Eu falei para vocês nos itens, imaginário, simbólico e real. Eu coloquei isso para o pessoal como colocou, né? Não sei se o pessoal chegou a ver, do Lacan, que aí tem tudo isso aí que você está falando. Porque o Zizek é psicanalista também, e é lacaniano. Então o Lacan retoma Freud, mas numa categoria, ele tenta parar determinadas coisas que no Freud ficaram congeladas, dialogando com a contemporaneidade. Né? É até isso que você falou muito bem. Já não dá conta mais daquele papai, mamãe, antigo, édipo, aquela sexualidade que ele fala dali. Hoje em dia você não tem nem mais uma família, estou falando na média, né, geral, uma família caracterizada como uma família nuclear única. Hoje você tem muitas situações que a pessoa está uma família, você tem um irmão que é de outro casamento do seu pai. Eu ouço muitas pessoas falar, o meu irmão é o filho do meu irmão por parte de pai, parte de mãe, isso tem muito. Né? Então o Lacan faz uma psicanálise para atender essas demandas de hoje. Gênero já não é um tabu, né? Então você já coisas que naquela época do Freud você nem podia imaginar uma mulher com uma mulher namorando, um homem com um homem, isso tudo já está. Apesar que tinha, né, mestre? Tinha, mas era uma coisa escondida. Não, mas essa que é a ironia, né? Sim, mas é interessante. Tinha uma então, frase, não vou lembrar.
mas o Freud mandou lá um não sei o que do comportamento homossexual. Eu não lembro agora a frase, mas era um negócio tipo nada a ver também, pegando assim o homossexual para botar uma palavra negativa ali, mas eu não lembro agora qual era a frase. Então você vê que o Lacan já atualiza isso. Então ele gerou toda uma gama de autores que vão trabalhar, inclusive trazer muitas contribuições para o imaginário. E aí, só para a gente fechar, eu queria elencar aqui quanta coisa ele pegou da cultura, né? E sem se preocupar com aquela leitura racional, mas tentando tirar as coisas que seriam impactantes para ele entender esse mundo do sonho, esse mundo das coisas reprimidas, que ele, por exemplo, vai mergulhar fundo, ele era apaixonado por mitologia. E os médicos ficavam horrorizados quando ele falava ele pega o conceito de erótico a partir de Eros, né? Eros e Psique, ele vai lá na cultura grega, Afrodite, ele no escritório dele, vocês podem ver, se vocês olharem na internet, uma foto do escritório, do consultório do Freud, até hoje está preservado exatamente como era. Você vai ver na mesa dele lá, várias estátuas de deuses, gregos e egípcios. Então, você vai verificar que ele cultuava isso. Então, hein? Aí já é mais Jung. Mas ele tem mas já tem um elemento de arquétipo. Tem. E essa cultura aí que vai trabalhar, inclusive, a questão da energia sexual, que ele enfatiza, né? O Jung chama de energia psíquica. Tem essa divergência entre eles, exatamente. Mas ele tem sim, você tem razão. Ele não usa muito o termo arquétipo, que vai usar mais é o Jung, né? Mas você tem esse elemento da presença do... mitologia tem. Na mitologia tem. Então ele vai na mitologia, coisa que nenhum cientista fazia na época. Era você, sabe, assinar uma carta de incompetência, ainda mais no meio médico. E ele fez isso. Dionísio, Apolo, Afrodite aparecem nos textos dele. Também foi buscar lá o Moisés, o monoteísmo, uma relação do Moisés, caracterizando Moisés, que era uma liderança judaica, mas foi criado no Egito, né? E aí ele considera que Moisés, na verdade, foi o primeiro grande, na verdade, o egípcio, que articulou o monoteísmo e juntou a cultura judaica com a egípcia daquele tempo. E a figura é o Akhenaton, que é um rei, faraó, que viveu muito pouco. Porque quando ele fez o monoteísmo, instaurou o monoteísmo, ele foi assassinado pelos sacerdotes das tradições antigas e para tentar interromper. Então, antes do judaísmo, ele associa essa experiência com o Akhenaton. Então, você repara como ele entra na temática da religião, né? Moisés e o monoteísmo, Totem e Tabu, que ele vai trabalhar a questão do incesto, as hordas primitivas de homem, em que o pai ficava com as mulheres e os filhos não ficavam com nada. Então, isso aí é um mito originário, né? E aí um dia os filhos se reuniram e mataram o pai, comeram o pai e ficaram com as mulheres, cada um ficou com uma. Então é o mito do incesto, né? Que eles matam o pai para ficar com quem seria a mãe, mas não é mãe, porque são, na verdade, aquelas irmãs que estão ali, né? Mas, de qualquer maneira, é incesto, irmão com irmã, como era também pai com filha. E essa questão do incesto vai aparecer direto, aí, como a gente colocou, a questão sexual, na obra dele, nos textos e nas elaborações dele sobre Édipo. O complexo, olha aí, o complexo de Édipo. A primeira vez que ele falou isso, quase que ele apanhou numa academia de medicina. Porque uma pessoa, mas Édipo não é a peça teatral? Ele falou, mas ali está tudo ali. Uma peça é capaz de sintetizar muito do que se passa dentro da gente. Então, olha, repara que interessante como ele foi corajoso nisso, né? Também aparece de quebra menos que tem a Eletra também, né? E ele vai também não só investe, ele tem textos comentando Édipo, relacionando a psicanálise, Medeia, que o marido abandona, ela mata os filhos, e a Antígona, que o irmão dela morre no combate
contra o rei, e ela quer enterrar o irmão, e o rei não permite, e ela é executada por enterrar o irmão. Ela é executada. Antígona, São 3 peças que ele comenta: Édipo, Medeia e Antígona. Tem inclusive resumos na internet, que às vezes a peça tragédia grega é grande, né? Você pode ler os resumos, que dá uma ideiazinha para você do que se passa ali. Teve até uma vela da Globo do Édipo, né? Teve ou não? Como uma deusa. Já reprisou ela? Acho que não, cara. Acho que era Vera Fischer que fazia. O Felipe Camargo, né? Fazia o Édipo. Nessa alçada aí, acho que a história do próprio Freud, o nascimento dele, é muito imaginário. Porque tem uma questão da cartomante, tem toda uma história também em torno que ele era considerado, eu esqueci o termo agora, que é um menino de ouro. É isso aí. A cartomante leu isso para ele? Leu para a mãe, e aí falou que ele foi considerado um menino de ouro. E se eu não me engano, se eu não estou falho, ele tinha um irmão, e esse irmão é suprimido, ele, digamos assim, desaparece quando Freud vem, e ele como se fosse, a história dele é um grande imaginário, que vem através... É a criação do mito, né? Aí, ó. Como o mito nasce, alguém tem que morrer, e quem morreu foi o irmão dele. Morreu mesmo, literalmente, não? Não, mas ele desaparece. Vai ter que fazer análise. A mãe mandava ele parar de brincar pro Freud estudar. Isso. Olha, mas então eu vivi isso também. O meu irmão era meu orgulho da casa. Ele tirava 9,5, ele ficava triste. E eu com meus 5 ali, 5 colando, hein? 4. E aí eu ainda ouvia essa dos meus colegas: você é uma besta e teu irmão é o maior CDI. Eu falei: o que é CDI? Eu entendo, eu conheço CDF. Ele foi pior, é cu de aço inoxidável. Eu tinha que conviver com isso. Bom, então encerrando. O Freud também deu voz à literatura. Qual o cientista que vai dar bola para a literatura? Isso é uma historinha, meu amigo. Freud vai lá, Shakespeare, e ele vai analisar Hamlet, Elia, Otelo, o Macbeth. Vai analisar Dostoiévski, a questão do incesto, os irmãos Karamazov. Então Freud era uma pessoa que ele exatamente explorou todas as imagens e criações da cultura para trazer em diálogo com o método que ele estava criando. Tá? Tem um autor que ele lia muito que se chama Arthur Schnitzler. Schnitzler é médico, ele era fãzaço, ele escrevia para ele. Exatamente. O Schnitzler escrevia muita coisa que remetia já ao inconsciente. Exatamente. Mas no romance. E eles se trocaram. Depois se afastaram, mas não foi briga, foi da dinâmica da vida. Mas eles dizem que tem um livro, Freud e seu duplo, que é o Schnitzler. Tá? A gente fica por aqui, tá bom? Valeu, obrigado. Desculpa eu ter demorado.